Vamos falar agora sobre esse período desde o início da pandemia, fazer um retrospecto dos acontecimentos no Brasil desde o início da pandemia. Esse é o conteúdo do livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. Um diagnóstico detalhado da pandemia no Brasil. Gustavo Gumiero está conosco, ele é o autor, ele é sociólogo e autor do livro. Gustavo Gumiero, muito boa noite. Tânia, boa noite, agradeço pelo convite para falar do meu livro e agradeço a audiência aí de todas e todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço. Nossa, a gente, é tanta coisa, ainda mais para quem acompanha na linha de frente, né, nós aqui no jornalismo, que a gente não se dá conta de tanta coisa que aconteceu desde o início da pandemia. E você faz um retrospecto no seu livro, né? Realmente foram anos intensos aqui no Brasil, para além do fato de estarmos numa pandemia, mas também pelos acontecimentos políticos, né? Como é que foi como surgiu a ideia de você fazer esse retrospecto? Foi justamente considerando que foram tempos muito difíceis aqui para nós, brasileiros? Perfeito, Tânia. Obrigado pela pergunta, muito pertinente. No caso da pandemia, ela andou alinhada na maioria dos países com a política. No Brasil não foi diferente. E a ideia de escrever a respeito da pandemia especificamente no Brasil foi exatamente por eu ser brasileiro e perceber que o que estava acontecendo aqui em nosso país era algo único, era um caso sui generis dentro dessa pandemia. E o Brasil alcançava proporcionalmente um número absoluto de mortes muito elevado comparado com outros países, tanto o número absoluto quanto o número percentual com relação à população, Tânia. Sim. Então me veio, como a gente fala, né, que nós brasileiros temos memória curta, para deixar um registro desses 2 anos da pandemia, de como o governo agiu ou não agiu para conter a pandemia, quais foram essas questões políticas, o que estava por trás do pensamento do presidente, da sua equipe, e todo esse imbróglio que foi com a questão da vacina, do negacionismo, do gabinete paralelo, que a CPI veio a revelar. Pois é, quanta coisa, né? Então, a situação no Brasil, em relação à pandemia de uma forma geral, no Brasil teve especificidades por causa do governo brasileiro, da forma como o governo lidou, né? Que foi muito ruim. Um dos capítulos aqui aliás, logo no começo, né, você lembra aqui que foram 3 ministros em 2 meses. Perfeito, Tânia. Inacreditável, né? Inacreditável, e um era interino, né? E continuou nessa, digamos, interinidade por vários meses. O Brasil foi um dos poucos países, parece que foram 3 países, que não efetuaram medidas de confinamento em âmbito nacional. Então, por si só, é um país com essa característica. Nós somos quase mais de 210 milhões de habitantes. Os outros países eram o Turcomenistão e a Bielorrússia, cujo presidente, o Alexander Lukashenko, folcloricamente falava que a Covid não existia na Bielorrússia e era tratada com trator, que é o trabalho, vodka e sauna. Eu lembrei disso agora, meu Deus. Um folclore também, um presidente folclórico, né? Se você está com o meu livro aí, a capa, eu tenho um jacaré, porque o Bolsonaro, em 17 de dezembro de 2020, eu vou abrir aspas, ele falou: na Pfizer está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Então, o presidente que se posiciona contra a vacinação, que depois veio ver que era realmente eficaz e salvou muitas vidas, mas isso é emblemático e foi a ponto de o jacaré estar na capa do livro. Verdade, o jacaré. Nossa, eu nem lembrava mais. Você vê como as coisas passam, porque elas são sucedidas por outras, às vezes piores, e a gente vai esquecendo. É importante parar e olhar para trás, olhar em retrospectiva esse período tão sombrio da nossa história, né, com a pandemia e a forma como o governo lidou com a pandemia.
No início era o ministro Mandetta, que estava fazendo um trabalho, ainda no tema dos 3 ministros, que estava fazendo um trabalho sério, né? Um trabalho comprometido no Ministério da Saúde. E por isso mesmo ele cai, não é, Gustavo? É por isso mesmo, por estar fazendo um bom trabalho, o Mandetta cai, Tânia, como você bem colocou. E ofuscar o presidente e a sua tropa de choque ideológica com a ciência, digamos assim. Então, a partir do momento que o Mandetta ele torna-se protagonista na questão da pandemia no Brasil, vem o Bolsonaro e o exonera. Pois é. Aí vem o Nelson Teich, né? Que teve um mês para não fazer nada também, né? Então, assim, ele era desmandado, ele dava uma entrevista e era desmandado por uma outra entrevista paralela que o Bolsonaro estava dando. Então ele não teve a carta branca para fazer nada nesses 30 dias que ele esteve no cargo. Pois é, ficou pouquíssimo e logo na sequência então veio o Pazuello, hein? Puxa vida, no pico da pandemia, Pazuello. Aí foi uma catástrofe, né, Tânia? Aí é uma catástrofe, ele é o quem manda e quem obedece, ele manda e eu obedeço. A CPI apurou que o e-mail da Pfizer ficou mais de 2 meses sem resposta, e depois foi o secretário da comunicação que foi negociar com a Pfizer. Então, olha como a gente teve as trapalhadas do governo, Tânia. Pois é, e teve Manaus também, né, que você cita no livro. Manaus emblemático, né? Eu acho assim, nós temos algumas imagens emblemáticas, que é o Bolsonaro mostrando a caixinha de cloroquina para Siemas no Palácio do Planalto, né, na sua residência lá em Brasília. Nós temos o agora ministro Marcelo Queiroz fazendo aquele sinal com os dedos para os manifestantes em Nova York. Então, ele está dizendo isso para todos os brasileiros, né? Que vocês que são a favor da vacina, vocês merecem isso. E não por menos, aquela foto aérea das valas abertas no hospital em Manaus. Isso são, para mim, as 3 imagens emblemáticas que nós tivemos nesses 2 anos de pandemia. A vida, hein? Bom, Gustavo Gumiero aqui com a gente, sociólogo, autor do livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos, que faz o livro uma retrospectiva dos acontecimentos no Brasil durante a pandemia. E aí tem o 3º capítulo, Entendendo como pensa Bolsonaro. E aí você disseca como pensa o Bolsonaro. Você poderia dar uma resumida para a gente, Gustavo? Você que decifrou como pensa o presidente Bolsonaro? Esse foi o ponto de partida do livro, porque eu via que o presidente deliberadamente aceitava a morte dos brasileiros. E eu queria entender por quê, Tânia. Eu queria entender por quê. Esse foi o ponto de partida. Por que o presidente aceita e parece vibrar com a morte dos seus contemporâneos e dos seus conterrâneos, né? Conterrâneos. E foi, por sorte, eu li uma entrevista que me levou ao livro do Benjamin Teitelbaum. Ele é um demógrafo que foi professor na Unicamp, e ele teve muito contato com o Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, que era vamos colocar, o ideólogo do Trump, inclusive em jantares na casa, né, desses daí nos Estados Unidos. Então ele colheu muitas informações úteis que me mostraram o caminho para esse capítulo, que é um dos mais importantes do livro, porque é o que está por trás dessa permissão para a morte de tantos brasileiros. E o que é esse pensamento que não é exclusivamente do Bolsonaro, né? Na verdade, ele importa do Bannon lá nos Estados Unidos. Ele importa de Steve Bannon, que era alinhado com o Olavo de Carvalho, uma seita chamada tradicionalista, com um T maiúsculo, em que alguns homens, como Trump e o próprio Bolsonaro, se encontravam como posição de líderes no momento em que a humanidade passa por uma tal situação de pobreza espiritual, na visão deles, que seria necessário uma regeneração. Então, o caos, a morte de muitas pessoas, iria fazer com que essa sociedade se voltasse para esses valores tradicionalistas
que eles acreditam ser os portadores dele. Então eles se viam como os homens do seu tempo, que eram os encarregados, que são os encarregados de permitir que esse caos aconteça e a morte de tantas pessoas no mundo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você chamou de seita, mas efetivamente é autodeclarado uma seita? O autor do livro, que chama Guerra pela Eternidade, o Benjamin Teitelbaum, ele coloca que eles são seguidores dessa seita tradicionalista, que é já antiga, que vem com Júlio Zevon, são alguns, um francês, um italiano, que eram, colocar assim, os fundadores dessa religião, seita, como quer que se defina. Sim. Mas eles acreditam que esse período de regeneração deve ser passado pela humanidade através do caos. E esse caos encontrou na pandemia a oportunidade para que esses presidentes permitissem que tudo acontecesse e sem fazer nada em prol da população. Porém, nos Estados Unidos, no próprio ano de 2020 teve as eleições, e os americanos puderam escolher se continuar com aquele governo ou se escolher outro que fosse a favor da vacinação. E escolheram a mudança. O Brasil, mais uma vez, não teve essa sorte. Então, só agora que os eleitores vão à urna dar a resposta também em visão do que se passaram nesses 2 anos de pandemia aqui no Brasil. Bom, então, por essa lógica, considerando os preceitos dessa seita, a pandemia, então, estaria dentro desse contexto de um caos, de destruição, e, portanto, seria útil para o projeto político da seita? Exatamente, Tânia. É um acontecimento que potencializa essa questão da regeneração da espécie humana. Perfeito. Mas olha aqui, como não? Regenerar, a partir estimular a destruição para regenerar, é uma seita estranha, no mínimo, né? É a visão deles, certo, Tânia? E assim, vamos fazer jus aqui. Quem mais segue isso são os filhos do Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, né? Talvez esse pensamento não esteja muito específico e explícito na mente do Jair Messias Bolsonaro, presidente, mas ele é influenciado pelos seus filhos também. Sim. Que nós estamos, então, partindo do pensamento do Olavo de Carvalho, que é influenciado por esse grupo. É isso? Exatamente. Era, né? Era, porque o Olavo de Carvalho morreu. De Covid, por sinal. De Covid, por sinal. Muitos morreram de Covid. Muitos que negaram a vacina morreram de Covid. Bom, aí no livro, deixa eu só recapitular aqui para quem chegou agora, o Gustavo Gumiero. Ele é sociólogo e ele está lançando o livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos, que sai pela editora Referência, fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu no Brasil nesse período de pandemia. E aí entra aqui o capítulo da vacina, os boicotes e a cloroquina. E aí o kit Covid. Aí você também fala da Prevent Senior, né, quando fala sobre a CPI. Puxa vida, e era uma discussão que eu me lembro, cada vez que a gente falava de vacina, aqui no ar, na CBN, muitos ouvintes mandavam mensagem, não, eu tomo cloroquina, eu não vou pegar, eu estou seguro. Quantos não morreram, né? Porque achavam que de fato estavam seguros tomando cloroquina. Quanta gente não morreu que embarcou nesse discurso criminoso? E esse discurso se manteve por muito tempo. É impressionante, né, Gustavo, como eu fico tentando entender a lógica ou a ausência de lógica de quem prefere acreditar numa solução mágica enquanto os fatos estão sendo apresentados, né, diariamente para as pessoas. É quase um delírio, né? É um delírio. Vamos lembrar, Tânia, a frase do Bolsonaro proferida em 20 de maio de 2020. Ele falou, abro aspas, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda tubaína, já demonstrando toda a questão político-ideológica que ele defendia, correto? E assim, o kit Covid, o tratamento precoce, e tudo isso levou a muitas mortes, como você colocou, né, de pessoas que acreditaram na visão errada, sem comprovação científica nenhuma, de todos os estudos realizados
posteriormente provaram que não tem eficácia nenhuma e, pelo contrário, causa ainda efeitos colaterais como hepatite, então, no fígado, né? Então, ele se perdeu nessa questão ao defender por muito tempo, não só defender, como, preconizar. Então, ele usou os institutos federais, órgãos federais, para a produção da cloroquina. Exato. O laboratório do Exército, ele foi responsável por ampliar a produção de cloroquina no período, que poderia ser voltado para outros estudos, outra produção de outras substâncias. E também mandando isso para os indígenas, que não tendo outra opção, tinham que acreditar nessa questão de ingerir esse kit Covid para se tratar, e levava à morte de muitos. Eu me lembro que quando estava ali no auge da situação em Manaus, a gente entrevistou um médico em Manaus, e uma médica, e ela dizia que muitos dos pacientes, muitos dos que estavam ali na UTI para morrer, eles estavam se sentindo muito traídos porque eles estavam muito tranquilos, justamente porque eles estavam fazendo tal do tratamento preventivo. E justamente porque eles estavam se sentindo protegidos, eles saíam sem máscara, aglomeravam e chegavam numa UTI para morrer, né? Enfim, gente, mas olha, é tão terrível a gente relembrar. Tão importante, mas tão terrível relembrar que tudo isso aconteceu. Ô Gustavo, como é que você construiu o seu livro, né? Quais foram as fontes a que você recorreu? Verdade que é tudo agora muito recente, né? Mas como é que foi o trabalho de organização de todos esses dados e também checagem, né? Para você ser fiel aos fatos para colocar no livro. O processo foi acompanhar as notícias desde o começo, sem saber no começo que eu escreveria um livro sobre a pandemia, mas alguma coisa sobre a pandemia eu ia escrever, nem que fosse um artigo científico. Então, isso foi o começo. Então, através das notícias, né, através de sites como a Universidade John Hopkins e outros institutos que nos dão todo o processo de vacinação, de mortes, de infectados no mundo. Então, fontes, colocamos assim, confiáveis, né? De um jornalismo também confiável, mas baseado, por exemplo, aqui no Brasil, que você acompanhou todo o processo também, que a imprensa brasileira, ela foi impedida de ter acesso, através do governo federal, aos números. Então, ela teve que se virar para ela teve que mapear e receber dos 26 estados, mais o Distrito Federal, para somar os números. Então, até isso, o governo jogou contra a sua população, através desse mau contato com a imprensa brasileira. Exato. Então, os dados não eram divulgados. É preciso lembrar isso. No começo, era o Ministério da Saúde. Depois foi feito um consórcio de imprensa para que esses números fossem apurados dentro da sua veracidade, e não dentro de um número colocado lá qualquer por algum funcionário do Bolsonaro. Exatamente, verdade. Os números deixaram de ser divulgados para que, é como se isso milagrosamente, se não fosse divulgado, milagrosamente eliminasse a pandemia, né? E também tinha muito essa coisa de que a imprensa está fazendo terrorismo, de que a imprensa é muito negativa. Eu me lembro muito de mensagem de ouvinte dizendo, puxa vida, vocês são muito negativos, vocês só falam coisa ruim, as pessoas estão morrendo, né? Um negacionismo, assim, as pessoas estão morrendo. Eu me lembro que a gente noticiando 4.000 mortos por dia, só de Covid. E como não noticiar, né? Como manter, assim, um noticiário otimista diante disso? E sendo muito cobrado pelos ouvintes, alguns, né, uma linha ideológica, claro, de ouvintes. Foi um período muito difícil, né, nossa, olhando para trás agora, né, com o seu livro, recorrendo, relembrando o que aconteceu, a gente vê realmente o tamanho do nosso buraco nesse período. Bom, aí, prosseguindo aqui, Gustavo Gumiero, você fala também sobre o aspecto da economia, da desigualdade, né, que a pandemia agravou. Agora, seria natural que agravasse, né? Isso aconteceu em outros países também, mas no Brasil teve algumas especificidades?
Seria, como você bem colocou, Tânia, provavelmente dentro de um processo, vamos colocar assim, vai haver uma pandemia no mundo e vai haver restrições econômicas. A desigualdade vai aumentar? Acho que 99% dos economistas diriam que sim. E foi o que aconteceu. No caso específico do Brasil, Tânia, o que a gente vê é um aumento, agora, nos últimos números do índice Gini, apontam que houve uma diminuição da desigualdade agora, porém, nivelada por baixo. Então é que o país ficou mais pobre, tá? Ficou menos desigual, mas na pobreza. Porque 70 milhões de brasileiros, cerca, tem alguma dificuldade de ingestão alimentar. Então isso é grave. Qualquer governante que tenha um mínimo de empatia, ele vai querer erradicar a fome do seu país. E o Brasil estava quase nesse ponto da fome zero. Então, a questão da desigualdade no Brasil é o aumento da miséria dos miseráveis. E isso é muito grave, porque são pessoas que podem morrer de fome. São sequelas que uma criança desnutrida nunca vai recuperar na sua vida. Então, isso é muito grave. Sim, pois é. E aí você, já finalizando o livro, fala sobre os desafios para o Brasil pós-pandemia. E são vários, né? Eu coloquei, Tânia, que o Bolsonaro, quando diante da pandemia, ele tinha a chance de escrever o nome dele na história de uma forma muito positiva e elevar também o nível do Brasil, não só perante a América Latina, mas perante o mundo. Porque o Brasil, ele tem uma capacidade, uma capilaridade de vacinação que ele podia exportar esse know-how para todos os países que quisessem conhecer essa nossa história de vacinação. E o que a gente viu foi o contrário, mais uma oportunidade despedaçada. E essa oportunidade desperdiçada e despedaçada, ela tem as consequências dela, que são custosas para o povo brasileiro, como eu te disse, primeiro é a miséria e também outras sequelas inerentes da Covid, como o número de órfãos de pai e mãe por Covid, desemprego, né? Apesar de diminuir o desemprego, mas muito do questão que é colocado no IBGE é trabalhador o precarizado, que a gente fala, ou de subemprego. Então, todas essas questões vão ser um desafio para o governante que vai assumir a cadeira do executivo a partir do ano que vem, seja ele quem for, né? Mesmo se o eleitorado brasileiro optar pelo Bolsonaro. Mas é isso, o Brasil teve mais uma chance na sua história de ser de crescer, de se colocar como um país líder e exercer uma influência positiva, mas nós perdemos. Pois é, nossa, que impressionante, né? E também tendo um inimigo comum, o vírus, seria uma oportunidade de unificar o país, né? O país que já estava tão dividido, mas não, parece que a pandemia agravou a divisão da sociedade brasileira justamente pelo uso político que foi feito dela. É um desastre, resumindo, né? Uma coisa horrorosa. E está tudo aqui descrito em detalhes no livro do Gustavo Gumiero. Gustavo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Tânia, eu que agradeço pela oportunidade de falar do meu livro e estou à sua disposição. Obrigado a todos e todas que nos ouviram. Muito obrigada, Gustavo Gumiero, ele é sociólogo, está lançando o livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. O livro que sai pela editora Referência. No horário de Brasília, agora 7h57. CBN, Show da Notícia.